ela é muito voltada para a formação do médico generalista, mas no seguinte sentido, de tratar doenças crônicas degenerativas, né? Então, o cara ele sai da faculdade ali com uma mão muito boa para hipertensão, diabetes, insuficiência venosa, dislipidemia, né? Mas dessa parte de doenças crônicas e já essa parte voltada a procedimentos cirúrgicos, né? Que a gente faz ali em pronto-socorro ou em nível ambulatorial mesmo, a gente acaba tendo pouco contato. Você tocou numa ferida da medicina brasileira, cara. O Brasil tem um grande problema na medicina, que são as emergências, né? Você vê que a questão das emergências deveriam estar lá as pessoas mais capacitadas. Você está fazendo fantástico, capacitando esses jovens que geralmente vão pegar os seus primeiros trabalhos, os primeiros plantões na emergência, e isso é natural. Olá, tudo bom? Meu nome é Eric Cabral, sou cirurgião geral. E hoje vamos fazer um bate-papo muito bacana com uma pessoa que eu tenho um carinho assim enorme, além de médico, Dr. Bruno Menezes, também meu primo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com você sobre experiências que a gente já tem vivido nesses anos de formação, sobre as nossas práticas aí. Também vamos falar um pouquinho aí como é que foi o nosso processo de formação, como é que saímos da faculdade, se saímos um pouquinho ansiosos, inseguros, e como é que a gente foi adquirindo essa segurança, né, durante esse trajeto. Bruno, tá com você. Primão, eu vou ousar chamar você de primo, Dr. Eric Menezes. Uma figura fantástica no meio da medicina, né? Todos conhecem. Meu nome é Bruno Menezes, sou primo do Eric, sou médico, tenho uma pós-graduação em psiquiatria, atualmente estou terminando a minha segunda pós-graduação de saúde mental, que é psicologia. Decidi ficar nesse nicho aí, decidi ficar nesse mercado, nesse campo. Eu acho bem interessante, está em expansão, né? E é isso aí, hoje eu trabalho no CAPRI, tenho minha clínica, né? E vamos conversar com certeza, a gente que já lutou bastante, já trabalhou bastante para chegar até aqui, com certeza a gente tem um pouquinho para passar à frente. Bacana, Bruno, bacana. E é legal a gente estar conversando sobre isso, né, primo? Vamos falar com intimidade, né? Doutor Bruno, mas primo também, a gente não deixa de ter a intimidade, né? Eu me lembro no seu processo, eu me formei, né, vamos dizer, primeiro que você, e no seu processo de formação, quando você vinha de férias, você ia para o hospital comigo, para estagiar, para a gente já começar a pegar a rotina. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que qual a importância, né, realmente da gente estar passando em alguns cenários, como você acabou de dizer hoje, você está acabando se direcionando a outras áreas da medicina, um pouco mais clínica, né? Mas continua sendo médico, né? Às vezes continua atuando aí também, vamos dizer, um pouco do seu tempo ainda em nível de urgência, emergência, né? E queria que você colocasse para nós aí como é que foi essa evolução aí, desde acadêmico, depois já médico, trabalhando, como é que você está hoje? O que você acha que esse impacto desse aprendizado contínuo, né, essa vivência, o que trouxe aí de positivo? Como é que você enxerga isso? Exatamente, é muito bom, né, falar das raízes, falar da onde a gente começou. Você, assim, na minha visão, sem rasgação de seda, vai parecer, pô, o cara fica só rasgando seda, mas é uma grande verdade. Eu vejo você como professor, né, você se formou antes que eu, você até brincava, você colocava eu lá no campo de batalha, com certeza traz um grande impacto. Eu me formei em 2016, fiz a minha revalidação em 2017, graças a Deus fui aprovado já na primeira tentativa. Aí, desde lá, já trabalho aqui pela região de Ariquemes, mas a formação, né, ela é muito importante. Essa questão dos estágios, que é aquela questão que a gente acompanha, sem remuneração, apenas dado ainda, quando a gente é acadêmico, sempre tem uma indicação de ter alguém formado por perto, fazendo, né, a preceptação, o acompanhamento, ela é muito importante, né? Na minha época, eu acredito que esse foi um dos meus diferenciais, né? Sem querer ser arrogante, mas quando eu me formei, eu já estava me sentindo muito mais bem preparado que muitos colegas da faculdade, né? Porque, infelizmente, para eles não tinham esse acesso, né? Esse acesso à prática. Eu, graças a Deus, tinha muitos amigos médicos, meus primos eram médicos, e eu também sempre fui um cara muito para frente, chegava, pedia para os médicos já formados para fazer esse acompanhamento. E eu diria que é muito importante. A teoria, ela é a base de tudo, não tem como, nós somos listas, né? Não tem como a gente falar sem uma teoria forte, embasada. Então a teoria, ela é primordial na nossa área, na área médica, né?
mas o que realmente, né, vai forjar esse médico, o que realmente ali vai tirar aquelas inseguranças, é o front, né, o campo de batalha, é o atendimento do dia a dia, né, a gente sempre começa, quando a gente é clínico geral, a gente começa nas emergências, é mais comum, PS, e são experiências fantásticas. Então, nessa época, eu fiquei praticamente 6 anos fora de casa, né, eu saí com 20 anos de casa, fui para Bolívia, Cruz. Então, durante o ano, eu estudava e nas minhas férias eu sempre acompanhava algum médico, inclusive o Dr. Erics é um desses médicos, e eu não ficava em casa nas minhas férias, eu tocava direto. Vimos muitos plantões juntos, né, Bruno? Eu me lembro que a gente estava numa cidade e você sempre hiperativo, ativo, né? Aquela curiosidade, e fazia 24 horas num lugar, depois a gente tinha mais 24 horas em outro lugar, né? Geralmente essa é a rotina de nós médicos, né? Principalmente quando a gente se forma, a gente começa, vamos dizer, além da sede pelo conhecimento, também por ser um curso mais extenso, você acaba tendo uma necessidade, vamos dizer, de remuneração financeira, então a gente acaba passando esse processo, e com o tempo a gente vai estabilizando, né? Igual você está hoje, criando já mais sua raiz, vai direcionando algumas áreas, né? Foi uma experiência muito boa, e eu tenho o maior carinho de lembrar de momentos que vivemos juntos, e bacana. Ô, Bruno, e eu vejo assim hoje, por exemplo, hoje eu vejo, igual você citou, que formou na Bolívia, e isso, às vezes, ainda para alguns colegas médicos, é um tabu, né? E você sabe que eu sempre fui aberto, nunca tive esse tipo de ideologia, de acreditar que talvez uma formação em certo local ela possa ser superior. A gente sabe, logicamente, que existem faculdades que têm uma estrutura melhor, que podem oferecer assim, um aprendizado mais eficiente. Porém, a gente sempre comentou isso, né? O que faz o profissional é você mesmo. Né? Então, você sempre foi um cara guerreiro, curioso, correu atrás do seu sonho, passou nas provas que, né, determinaram para você hoje estar atuando no Brasil, e não continua, ainda não parou, né? Segue ainda firme e forte. E hoje eu vejo a formação médica no Brasil, então, de falar um pouquinho disso, ela é muito voltada para a formação do médico generalista, mas no seguinte sentido, de tratar doenças crônicas degenerativas, né? Então, o cara ele sai da faculdade ali com uma mão muito boa para hipertensão, diabetes, insuficiência venosa, dislipidemia, né? Mas nessa parte de doenças crônicas, e já essa parte voltada a procedimentos cirúrgicos, né, que a gente faz ali em pronto-socorro, ou em nível ambulatorial mesmo, a gente acaba tendo pouco contato, né? Como você mesmo disse, você estava comigo lá, então, assim, você começou o teu processo bem antes da sua formação. Eu acredito realmente que isso pode ter tido um impacto muito positivo, porque eu também tive essa experiência que você teve de ter acompanhado outros colegas durante o nosso processo, né? E é por isso que a gente está conversando sobre isso, porque informação, conhecimento, e o colega médico sempre está buscando isso, a gente também deve estar avaliando a experiência de outros colegas, né, para a gente ver qual o caminho que a gente está direcionando, sabe? E eu me lembro que foi muito importante também nesse meu processo, porque quando eu saí, chegava aquela estrutura já, uma estrutura grande, né, extensa. Eu lembro de um fato, uma vez, de uma criança que chegou com uma laceração na região occipital, aí, uma ferida em corte contuso, com sangramento mais ativo. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou usar anestesia? É só local? Será que a dose da anestesia local é suficiente? Qual é o ponto que eu vou dar aqui? Será que é só um ponto simples? Será que eu preciso usar um ponto com mais tração, com mais um fator de hemostasia, né? E aí, realmente, ter vivido isso, ter aprendido isso antes, fez com que eu tivesse mais essa oportunidade de estar executando esses procedimentos, sabe? E hoje eu vejo também que nós, médicos, quando a gente domina essas técnicas cirúrgicas, né, Bruno, é muito bom porque a gente pode ser resolutivo. Se a gente for olhar o cenário da nossa saúde, a gente vai ver uma deficiência muito grande, né? O sistema ele acaba deixando o paciente retardando o seu tratamento. Então, quando você atua em nível de PSF, por exemplo, você vai ver um paciente que está com lipoma que tinha 1 centímetro, daqui 3 anos você encontra o paciente está com lipoma de 8 centímetros, já sintomático, né? Já causando até certas limitações. E você vê que o sistema, o colega, lá na frente não consegue chegar até o colega para estar realizando. E eu me lembro que eu fazia muito isso em PSF, às vezes eu estava ali no PSF, tinha um material ali de estrutura básica, e já realizava o procedimento. E o mais bacana disso
é a gratificação que você vê, né? Tanto você profissional de estar realizando o procedimento, quanto você ser resolutivo do seu paciente, né? Então, você imagina, você quebrou um ciclo ali, o paciente saiu satisfeito. Então, isso é até legal também de um ponto econômico, porque você, como profissional que tem mais habilidades, né, demonstra isso, ser mais resolutivo, logicamente que o seu espaço no mercado de trabalho, ele, você consegue firmar mais ele, né? Falar, agora eu vou para um consultório particular, vou para um particular, eu também saber desenvolver técnicas ambulatoriais, também é um fator de remuneração, né? Então, você não precisa ser cirurgião para estar realizando procedimento em nível ambulatorial. Você é médico, né? A gente sempre brincava isso, né? Você é médico, primeiramente você é médico, né? Logicamente, quando a gente fala de uma cirurgia mais de médio, grande porte, que necessita de uma anestesia, uma RAC, uma cirurgia geral, aí a gente está falando de outro nível. Mas esse nível de pronto-socorro e ambulatorial é importante a gente sempre ter essas técnicas bem desenvolvidas e para estar vivenciando como esse momento que nós estamos da nossa vida. Então, hoje a gente consegue direcionar que sentido que eu vou seguir, né? Não ficar só, por exemplo, só no pronto-socorro ou só no PSF, né? Então, quanto mais habilidade e conhecimento, também vai dando opção de escolha para a gente ter mais opções e qualidade do nosso serviço, né, Bruno? Mas, doutor Bruno, gosto de falar doutor Bruno, acho que é... Eu também te acompanho nas redes sociais, você é bem ativo, né? E você também, acho muito legal isso, porque você trabalha divulgando conhecimento, né? Irmão, deixa eu complementar uma coisa antes que eu esqueça. Último comentário, eu acho que você tocou numa ferida da medicina brasileira, cara, de todo o sistema, né? É uma questão que eu, como médico já há quase 8 anos, observo, e a gente vê as grandes autoridades fingindo que fecha os olhos. O Brasil tem um grande problema na medicina, que são as emergências, né? Você vê que a questão das emergências deveriam instalar as pessoas mais capacitadas. Você está fazendo fantástico, capacitando esses jovens que geralmente vão pegar os seus primeiros trabalhos, seus primeiros plantões na emergência, e isso é natural, né? E a gente não vê um trabalho direcionado para isso daí. Isso que você está fazendo aí, o CFM deveria fazer, os conselhos, né? As instituições médicas, igual você está falando, ter um período antes desse médico ser soltado no mercado de trabalho, ele trabalhar intensamente e aprender isso daí, porque provavelmente ele emergência. Eu estava conversando uma vez com um colega médico, eu indaguei, ele falei, olha que coisa interessante. Você pode ser qualquer pessoa, você pode ser um prefeito, um governador, você pode ser um médico. Se você estiver numa BR, você se acidenta, você vai ser levado para a emergência pública daquela região ali e você vai ser atendido por aquele médico que está ali, ou seja, sua vida vai estar com daquele médico que te recebe ali, geralmente o SAMU que traz, e isso não importa a classe social, porque isso é tema, né? O primeiro atendimento vai ser ali na rede pública, no hospital municipal ou estadual. Após isso, se conseguir essa estabilização, às vezes pode ser transferido para um lugar mais complexo, mas o que eu quero dizer, a região que nós deveríamos ter os médicos mais preparados, mais estudados, que é a emergência, infelizmente acaba ficando os recém-formados, né, os médicos, muitas das vezes que não tem uma experiência, que não tem um conhecimento que é importante, porque ele vai ter toda a vida ali da sociedade na mão. Eu repito, você pode ser quem for. Se você se acidentar em uma BR, se você se acidentar em uma cidade, você vai ser levado para emergência pública dessa rede e a sua vida vai estar na mão desse profissional. Então, eu acredito que isso é um gargalo na medicina brasileira. Isso, as pessoas leigas, né, as pessoas fora daí, né, elas não veem, mas a gente, como autoridade médica, a gente vê isso, eu vejo isso com muita preocupação, né? E a gente não tem um programa para valorizar esses emergencistas, né? Que esses emergencistas tenham um trabalho digno, ganhem bem, não vivem apenas de plantões, né? Aleatórios, né? Sem qualidades. E não que não deva receber os recém-formados, com certeza pode receber os recém-formados, mas esses recém-formados eles têm que passar por um estudo aprofundado, né? Eu acredito que ele está num dos lugares mais críticos da China, né? Que é a emergência. E muitas vezes, né, Bruno, nesses lugares eles têm uma estrutura deficitária, né? Você sabe muito bem que a gente vai
Dá plantões, às vezes, me dá o cabo do bisturi, não tem, aí você tem que pegar ali uma lâmina, colocar, clipar ela ali numa pinça Kelly, fazer de cabo, né? Eu quero pegar um acesso aqui, doutor, mas aqui a gente não tem esse diâmetro dessa agulha, nós só temos aqui agora pediátrico, né? Então, realmente, além de você estar nesse nível de experiência, com mais segurança, né, onde você vai trabalhar ali com certas situações de urgência e emergência, né, tanto em nível clínico quanto em nível cirúrgico, né? O colega, quando ele tem essa habilidade, ele causa muito mais benefício, né? E acaba sendo muito mais resolutivo, né? De certa maneira. E realmente, eu vejo aqui na minha prática diária, às vezes chega ali, olha que engraçado, né? Como clínico, eu fazia isso, mas é porque a gente contou que a gente já teve experiência de estar acompanhando, estar buscando isso, né? E às vezes chega ali um cisto sebáceo infectado, já um nível de abscesso, só que volumoso, e aí o colega, ele fica travado, o colega chama o cirurgião para ir lá, para olhar, para drenar, né? E às vezes, quando ele drena, ele não sabe fazer realmente uma exerese ali para retirar toda a sua cápsula e tudo mais. Ele acaba só fazendo ali uma incisão e a drenagem muito simples, que posteriormente isso vai retornar, vai voltar de novo essa ferida. Esses dias mesmo eu estava no plantão, um paciente chegou e com um corte, né, uma ferida até pequena, mais ou menos uns 3 centímetros, na região pediosa, né, do pé. Então, acabou pegando a artéria pediosa ali, um sangramento ativo, né? O paciente chegou, já está no choque 2 ali, né? Você vê o paciente mais hipocorado, né? O pulso mais filiforme, já começando a alterar o nível de pressão e tal. E aí o colega travou, porque era um vaso, né? E é isso que realmente você tocou num ponto importante. O colega, ele tem que estar preparado, né? Ele tem que estar com algumas habilidades ali para ele saber o que vai fazer naquele momento, né? É uma coisa assim que toca toda a sociedade. A sociedade não olhar para isso daí com carinho, não investir nisso daí, não trabalhar nisso daí, tem consequências para todo mundo. Eu repito para vocês, seu filho pode estar viajando de carro, uma BR, sofreu um acidente e ele vai ser levado para o primeiro plantonista que tiver ali na região. Então, se ali naqueles plantões, seja do Brasil inteiro, seja da região norte, sul, sudeste, se ali naquele plantão não tem uma pessoa que tem ânsia, que não sabe fazer uma intubação, que não sabe fazer uma anestesia, que não sabe fazer uma indução, que não sabe fazer os procedimentos adequados, né? É um tema muito delicado, né? A gente tem que tocar. Você me conhece, né, primo? É verdade. É polêmico, mas eu falo com muito embasamento. Isso daí tem estudos, isso daí a pessoa que conhece a medicina no Brasil sabe. Se você pega os grandes países, Inglaterra, Estados Unidos, os emergencistas são os médicos mais antigos, só que os que tem a maior valorização, né? É o contrário daqui. Aqui vai pegando os mais antigos e vai colocando na ponta. Por quê? Porque a ponta é onde segura o rojão. Mas aí, para você segurar um médico cirurgião, um médico que tem 10 anos de carreira, você tem que valorizar ele, né? Você tem que valorizar, você tem que dar estrutura para ele, você tem que dar estrutura, igual você está falando, você tem que criar emergências que tem estrutura adequada, que tem pessoal treinado, né? Então é uma questão que a gente fecha os olhos, só que todo mundo sofre, porque a gente fica à mercê de muitas vezes dessa falta de qualidade. O ideal seria isso, né, Bruno? Tá um clínico, lógico, porque você precisa passar pelos estágios, né? Você já tivemos nesses estágios iniciais, então, mas seria muito importante ter um colega ali com uma experiência mais, com uma formação mais específica, um colega com uma formação numa clínica médica, numa cirurgia, né? Porque diante de algumas situações eu vou precisar de uma retaguarda e eu tenho que resolver naquele momento, né? E realmente não é o cenário que a gente enxerga hoje, né? E é por isso que me toca muito nessa parte de conhecimento, da gente estar sempre conversando, dividindo conhecimento, e eu te parabenizo mais uma vez, porque eu vejo que você faz isso com muita exatidão, constantemente, né? Logicamente, hoje você trabalha mais nessa parte de saúde mental, né? Atua muito nesse nível, que é maravilhoso e que é muito carente ainda de esclarecimento, né, Bruno? Fugindo um pouquinho dessa parte de cirurgia, de técnicas, e entrando já um pouco nessa área, eu vejo que hoje se rotula muito, né? Então, a pessoa, ela tem o paciente ali, ele tem fragilidades, né? Vamos dizer assim, ele não tem uma boa resiliência formada, de personalidade, e é mais fácil ele falar que ele é ansioso, ou é mais fácil ele falar que é depressivo, ou que ele é autista, né? Então, quando ele se rotula, e aí ele não tem um conhecimento sendo realmente claro, divulgado, preparado isso para a pessoa, ela acaba realmente agindo igual e se tornando igual lá na frente, né? Então, o conhecimento é maravilhoso.
Eu acho que a internet vai mudar muito isso, já está mudando, né? Porque na nossa época de formação a gente não tinha acesso hoje como nós vemos, né? Esses conteúdos, né? A gente era mais da época do livro mesmo, né? PDF. PDF. Verdade, cara. Mas legal, isso é muito bom. Outra coisa bem interessante, essa questão, eu vou usar, né, entrar um pouquinho nessa minha área aí, essa questão mesmo da falta de sentido, né, da vida, desse vazio existencial que a galera tem e confunde com doença psiquiátrica, com doença psicológica. Hoje eu atendo uma demanda muito grande, acredito que os outros médicos, psiquiatras, neurologistas não atendem uma demanda diferente voltado à saúde mental. Mas, sinceramente, se você pegar aí desses 100%, eu acredito que não chega a 10% que realmente tem um diagnóstico médico, né? Aquele paciente esquizofrênico, aquele paciente com uma depressão grave. A grande maioria dos pacientes hoje é isso que você está falando, essa da vida, né? Essa falta de ler como funciona o processo. Eu sempre digo muito, falta de amadurecimento. A pessoa não quer amadurecer, a pessoa não vê, né, como que funciona. Então, isso também faz parte da medicina. Eu estava conversando um dia com uns amigos aí eu falei, em cada era da sociedade, teve uma parte ali da sociedade que pegou esse problema para ele, né? Esse ensinamento psicológico, espiritual, se a gente pode dizer. A igreja já fez isso, a filosofia já fez isso. E hoje em dia a psiquiatria pegou um pouco disso, né? Pegou um pouco dessa questão de ensinar a pessoa a viver. E eu acho que isso faz parte da medicina, faz com amor, é claro, faz parte também do tratamento, né? Uma psicanálise, uma logoterapia bem feita para você aprofundar e mostrar para essa pessoa que tudo é doença, que as coisas não são fáceis mesmo, eu sempre brinco, o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? Então... Saber lidar com frustração, né? É muito importante, né? Também faz parte da... Claro, a medicação ela é muito importante em vários casos, mas isso também eu vejo como terapeuta feito com amor, com certeza isso traz um resultado. Igual você está fazendo na sua área, o que você está fazendo? É uma questão de amor, sabe que isso não é uma coisa que vai ter um retorno financeiro rápido, às vezes não vai ter nenhum retorno financeiro. Não vou te pagar por tudo que você faz, fica tranquilo, isso é natural. Ah, é verdade, eu também trabalho com isso, já tem 2 ou 3 anos com a mídia, sinceramente, até hoje eu só investigo, eu não tenho retorno. Claro, tem os pacientes, você vira uma autoridade na sua área ali, mas você não tem um retorno expressivo. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama, porque a gente gosta da medicina e, principalmente, a gente vê que tem muita gente jovem, muita gente boa, perdida, né? Que não sabe o que fazer, para onde ir, até às vezes até com formação, um preparo muito superficial, né? Parou ali naquela questão apenas da faculdade. Então, esses movimentos assim de trazer para a mídia, discutir as áreas específicas é muito importante. E a gente, antes de começar a gravar, eu estava te falando, esse é o futuro. Hoje todo mundo tem que digitalizar. É aquela questão. Hoje em dia, você quer saber o que o médico faz, por que o médico faz, você quer saber o que o ministro do STF faz, por que ele faz, qual que é o horário. Então, não é apenas saber quem é quem, você quer saber como que funciona. Então, essa questão de trazer, né, para a mídia, o seu foco mais no médico, né, tem um nicho mais específico, o meu é mais amplo, eu pego também o leigo, mas não deixa de ser um trabalho de conhecimento, né? Um trabalho de orientação, de jogar para a população, para essa população entender essas outras áreas que são tão importantes. Com certeza. Bruno, mudando um pouco de assunto, conta para nós aí esse impacto aí que você teve, né? Como você já disse anteriormente, de ter estagiado, ter pegado mais segurança. E você se lembra de alguma história aí que realmente você fala assim, poxa, fez diferença nesse procedimento, relacionado a algum procedimento cirúrgico, vamos dizer assim, que você teve que realizar ali no pronto-socorro mesmo, até em nível ambulatorial, tem algum fato aí que você fala, poxa, valeu a pena aquele estágio não remunerado, aquelas horas de sono, né, de estar de um lado para o outro? O que você recorda de algum desses fatos? Eu lembro de muitos, assim, eu posso lembrar. Com você mesmo, eu lembro uns 2 ou 3 episódios bem interessantes. Eu acredito que eu peguei muito essa segurança da emergência, fui acompanhando vocês, que nessa época vocês trabalhavam muito com emergência, então eu lembro que vocês falavam que pronto-socorro, né, a emergência, ela é como se fosse um teatro, a qual nível? Aquilo ali, você está fazendo um papel.
um papel super importante. Você é o líder daquela equipe, todo mundo espera segurança de você, né? Então, a maneira de se portar, a maneira de conversar com a equipe, a maneira de conversar com os pacientes, com certeza, você só aprende isso no dia a dia. Eu não sei se você lembra desse caso. Esse caso ficou muito marcado para mim, uma cidadezinha aqui, interior de Rondônia, que estava eu e você, plantão, aquele plantão bem prolongado, 30. Muito bom, muito bom. Aí não sei se era Réveillon, alguma festa na cidade, assim, aí a pessoa entrou na emergência praticamente com o seu intestino na mão. Não sei se você lembra. Concordo, Bruno, verdade. Nós estávamos em Vale do Anari. Vale do Anari tinha um cidade de 10, 15 mil habitantes, né? Foi eviscerado, né? Foi uma lesão por arma branca. E nós ali no pronto-socorro, falamos assim, cara, vamos já tentar resolver, vamos encaminhar, mas vamos estabilizar esse paciente aqui. Realmente, me recordo. Olha que interessante, verdade, né? Às vezes você imagina você realmente totalmente inseguro, chega uma situação dessa, você vai demonstrar para a sua equipe essa insegurança, a sua equipe vai começar a julgar, porque você sabe que esse cenário ocorre muito, né? Então, ali, o enfermeiro, os técnicos que estão ali te auxiliando, se eles veem que você não tem segurança, você já começa a ser rotulado, você, o doutor já não é tão bom para isso, né? Mas é verdade, eu me recordo desse fato, mas até encaminhamos esse paciente, ele foi para, se não me engano, de Paraná. Foi. Acho que foi realizada uma laparotomia, com certeza, né? Explorar ali se tinha alguma lesão de alça intestinal, tem que lavar aquela cavidade, né? Verdade. Da faculdade e já, né, pegar aquele impacto e ver assim, cara, eu tenho que me preparar, né? Eu tenho que aprender, eu tenho que me sentir familiarizado com isso daí. Eu lembro que você recebeu muito bem, você era clínico geral na época ainda, mas todo o procedimento correto, sedou o paciente, entubou, garantiu vias aéreas, né, fez a questão cirúrgica que podia fazer ali naquele momento. O ABCDE do trauma, né? Descobrimos sobre a ABCDE do trauma ali, garantimos via aérea, o paciente estava um pouco já rebaixado, né? Já tinha perdido bastante sangue, e a viagem era longa, né? Acho que era uma viagem de 1h30, 2 horas, se não me engano. E aí lembra aquela questão da falta de segurança, né? Não tinha uma ambulância adequada, às vezes não tinha toda a medicação que era necessário, né? Então teve que... A ambulância era uma Fiat Fiorino, bem pequena, mal cabia nós dois e com o paciente lá atrás, né? Mas é uma coisa triste no Brasil um negócio desse. Às vezes se naturaliza e não deve se naturalizar, né? Realmente eu concordo. A questão que a gente está falando aí da nação, qualquer um pode acontecer isso daí. Aquele caso ali pode ter sido uma briga, mas você trabalhando pode acontecer uma emergência, você dirigindo, mesmo que for uma briga também, nós não somos juízes para julgar, nós somos médicos, temos que atender com todo carinho e respeito. Então, isso é muito triste, né? Isso é muito triste para a sociedade do Brasil. E graças a Deus que encontrou você ali naquela emergência, que tinha segurança, né? Que tinha... E você se recorda também que a gente estava, às vezes, fazendo um plantão de Réveillon, não vou citar a cidade em si, mas cidade bem famosa, né, pelos seus eventos, e eu me recordo que eu acho que aquele dia nós realizamos mais de 50 suturas, foi assim, algo absurdo, né? Eu acho que ali você saiu com uma mão muito boa de sutura, de falar assim, agora eu tenho segurança, pode vir qualquer tipo de ferida aí que eu vou resolver a situação, né? Importante essa prática e esses cursos voltados especificamente para uma área, né, igual você está vindo com essa ideia, é muito importante porque isso que te traz segurança. A faculdade, ela te dá toda a base, mas como ela, por ser muito extensa, ela não especifica nada, né? Ela fala um pouco de cada... Ela não especifica essa questão, aprofundar, ela é muito importante. Quando chega nessas partes desses estágios, geralmente, né, de procedimento, a gente se encontra num cenário que você está ali com um grupo de 6, 7 colegas, um professor, um paciente. Então, você acaba sendo mais espectador do que coadjuvante realmente ali, né? E eu acho que tudo na vida, né? Na vida é prática, é vivência, logicamente, você tem que olhar antes de começar a praticar. A gente sai, eu me lembro assim que o que fez a diferença foi ter buscado esses conhecimentos antes, mas mesmo assim, após formado, eu tive muita insegurança ainda, sabe? Diante de muito procedimento que chegava, eu ficava ali, e agora? Será que eu faço uma diluição com esse anestésico, porque é uma área mais extensa, né? Será que eu faço anestesia só aqui dessa parte de derme, só subcutâneo? Se é uma anestesia mais profunda, né? Se é uma anestesia troncular, como é que faz isso, né? Qual que é o fio ideal aqui? Eu lembro que eu pegava a agulha,
não era a agulha ideal para a pele, era uma agulha romba, e eu tentando fazer o ponto, entortava a agulha e falava assim, mas essa agulha não presta. Nem isso. A gente saber utilizar nossos materiais, né, uma frase que eu sempre escutei de um mestre meu, que é: o que diferencia o profissional é o seu material de trabalho. Então, você saber identificar o seu material, saber como é que manuseia o seu material, é o que vai fazer a sua habilidade, né, desenvolver muito melhor, sabe? Exatamente. Muito legal. Que bacana. É muito importante e é o que diferencia, né, essa questão de ter a segurança, de entender o seu ambiente, né, o seu material de trabalho. Eu sempre admirei você, que você sempre teve muita destreza com as mãos, né? Eu acho que você já nasceu para ser cirurgião. Eu sempre brinco assim, não tremo, fico certinho. Desde que na hora de fazer a pipa lá, você era Ô, Bruno, você falando que eu nasci para ser cirurgião, isso é muito legal. Você lembra uma vez que nós estávamos num plantão, muita gente, eu acho que teve uma cesárea, eu fui auxiliar a cesárea, e aí chegamos dentro do bloco cirúrgico, começou aquele barulhinho ali dos monitores e tal, aí tu falou assim, Edson, a tua expressão mudou aqui. Esse é meu ambiente, cara, esse é meu ambiente. legal, ter esse tipo de gosto diferente, isso é importante, né? Eu não servia para ser cirurgião, porque eu sou muito preguiçoso, eu não gosto de ficar em pé. E é bastante horas, viu? É bastante horas. Fazer clínica, vou fazer alguma coisa clínica, meu negócio é mais diálogo, socrático e tal. Hoje eu opero por vídeo, laparoscopia, né? E são cirurgias que elas têm uma tendência a ser mais demoradas. Aí, tem que ter todos esse tipo de talento, todo esse tipo de talento mesmo, né? De virtude. E eu acredito que você sempre teve essa virtude, essa questão manual, porque eu vejo muito isso. Tem pessoa que não tem, claro, trabalhando, estudando, ela vai conseguir ali fazer o básico, né? Vai, com certeza, fazer ali um improviso mais aprofundado, muitas das vezes, com certeza, o talento já nasce com aquela pessoa ali, aquela destreza, mano, é muito importante, né? E, claro, o treino, nada cai do céu, o treino... A gente se identificar, se reconhecer, né, Bruno, até a longo prazo, com uma atuação médica, é muito importante isso, porque que a gente passa a maior parte do nosso tempo da nossa vida, a gente médico, eu digo que é mais trabalhando que vivendo lazer com família, né? Mas que, por exemplo, você hoje busca muito esse lado de priorizar um fator mais humano, né, de vivências, de experiências mais com nossos amigos, familiares, né? Mas nem sempre nós médicos temos essa oportunidade do início já partir para esse caminho, né? E até num processo de formação continuada, você ainda se dedica muitas horas de estudo, né? Você acabou de dizer para mim que você está fazendo aí não sei quantas mil horas aí de neuro, né? Então, assim, cara, não para, né? É importante a gente identificar isso, porque senão daqui a pouco você começa a fazer coisa errada, maltratar as pessoas, aí o problema não é as pessoas, né? Realmente o problema é a gente que não está tão satisfeito naquele ambiente escolhendo, né? Então, mas eu acho que, eu vou dizer que 80% dos colegas que se formam, eles vão passar por um pronto-socorro, né? Eles vão passar por um PSF, né? Isso vai acontecer e vai chegar uma situação e você vai se deparar e vai ficar assim, poxa, e agora? O que eu faço nessa situação? Né? Então, eu vejo que realmente a gente está preparado para saber manusear essas habilidades, por mais que às vezes eu vou, igual você, continuar seguindo outro caminho, mas isso foi importante em um tempo da sua vida e fez a diferença não só para você, mas para aqueles pacientes que você atendeu. Né? Então, assim, você conseguiu ser uma pessoa que teve ali um processo pontual e trouxe benefício, né? Um grande amigo meu me diz que a gente médico não salva ninguém, a gente alivia sofrimento humano, né? Cada um ao seu modo. Então, toda vez que a gente age dessa maneira, aliviando o sofrimento humano, eu gosto muito dessa frase, sabe, porque às vezes a gente me faz pensar na realidade, qual o meu papel na medicina? O meu papel, então, não é ser um curandeiro ou uma pessoa transformadora. Não, meu papel é simples, aliviar o sofrimento humano. Então, a depender das situações que chegam, se eu consigo realizar esse processo, estou no caminho certo. Agora, tudo que eu faço, independente se é algo de maneira mais clínica ou cirúrgica, e eu aumento o sofrimento daquela pessoa, tá errado. Aí, né, que é uma questão tão deletéria como a doença. E esse olhar aí, eu acho que a experiência traz muito. Quando a gente é recém-formado,
uma visão que a gente vai salvar o mundo, né? Que a gente vai... E é normal, é normal. SUS. Vou mudar o SUS, né? Comigo vai ser diferente, né? E é normal, eu acredito que todos têm que passar por isso daí, igual você está falando. Mesmo que o cara faça uma especialidade muito rara, ele passar por uma UBS não vai fazer mal para ele, pelo contrário, vai fazer bem, tanto pela parte médica, pela parte técnica, mas também pela parte humana, né? Para ele entender ali como que funciona o tema, como que funciona a vivência humana, o que é o médico, né? Para a população, para as pessoas em geral. Então, é muito importante essa pessoa ter experiência, essa pessoa ter essa vivência, que eu diria até que isso daí é uma questão individual, da pessoa, do ser humano, né? A gente sempre fala, o médico ele tem que gostar de gente, né? Ele tem que Gostar gostar de gente, tem que gostar de ser humano, senão está errado, né? muito almofadé, que não gosta de gente, que não quer conversar, que não quer tocar, ele pode sim. Faz radiologia, vai para o quartinho ali, tomar um cafezinho, você chega lá, o quarto deles, né, da sala dos radiologistas, eu recordo que na residência tinha muito mais esse contato com o radiologista, né, que a gente discutia os casos ali, e aí o professor dizia assim, vai lá conversar com o radiologista, ver o que ele está achando dessa tomografia ou dessa ressonância, assim. Quando você abria ali a porta, você já sentia aquele cheirinho de café, né? Mas brincadeira à parte, também são colegas fundamentais, né? Salva a gente de muita situação. Mas essa questão do alívio, ela é importante, ela é uma base da medicina, né? Desde que ela foi trazida aí por Hipócrates, ela fala dessa questão do alívio, né? A gente tem essa limitação, nós seres humanos, infelizmente, temos a limitação, tem ali uma certa parte que a gente não consegue passar daquilo ali. Então, essa questão de ter essa visão de buscar o alívio desse paciente, claro, buscar sempre o melhor, né? Sempre a cura total, mas muitas das vezes, infelizmente, a medicina é limitada também, então ter esse conceito de ser humano, né, de realmente se conectar com essa pessoa e trazer um alívio para essa pessoa, seja na cirurgia, porque na cirurgia, às vezes você conversa 2, 3 minutos ali com pacientes antes de sedar ele. Se você entra num centro cirúrgico e o cirurgião já está de bom humor, está conversando com você, você vê ali que é uma pessoa leve, já muda totalmente, já muda a cirurgia, aquela pessoa ali vai ficar mais tranquila, né? E ao contrário, quando você entra em um centro cirúrgico e vê que aquele cirurgião ali, ele está preocupado, ele está apressado, muita coisa nesse sentido, assim, isso com certeza impacta essa procedimento, né? E a emergência não é diferente, e a emergência ainda, você tem que lidar com os seus pacientes e com a equipe. O que você falou é muito verdade. Os formados, eu sempre falo assim, vocês têm que lidar com os pacientes, mas vocês têm que aprender a lidar com a equipe de enfermagem. É importantíssimo, né? É seu braço direito ali, senão você não sabe lidar. E eles estão muito mais em contato com os pacientes do que a gente, né? Então, muitas das vezes, às vezes não é por maldade, mas aquele colega ali que sempre teve aquela vivência teórica, né? Veio de outro mundo. Às vezes, uma ação, um comportamento dele ali pode soar como arrogante, pode soar como inseguro, né? Pode soar como uma coisa que não reflete, né, a verdadeira personalidade daquela pessoa, e aquilo pode trazer impacto. Claro, você é o líder da equipe, né? Você tem que ter essa segurança, você tem que ter essa segurança de saber o que você vai fazer e ser seguro, né, na hora dessa ordem. Mas você está entre seres humanos, né? Aquelas pessoas ali têm medo, têm insegurança, então você conseguir se conectar com a equipe, né? Isso aí ajuda muito. E isso aí a prática, isso aí livro nenhum. Você recorda, eu sempre dizia muito isso contigo, né, na época que você estagiava comigo, você dizia, olha, Bruno, é importante você ter uma boa relação com a sua equipe. Ele, igual tu falou, é teus olhos, são teus braços, eles vão ver coisas que você não viu, né, e às vezes a gente tem uma formação, vamos dizer, talvez, em certo ponto, um pouco prepotente de autoridade, temos autoridade, mas não temos autoritarismo, é uma diferença, assim, gigantesca, né, de autoridade e autoritarismo. Eu sempre digo, a autoridade é quando a pessoa ela tem prazer em executar algo para você, se é uma pessoa que tem autoridade. Agora, quando você manda, obriga, isso é autoritarismo, a pessoa vai realizar, vai fazer, mas não vai fazer de bom grado, né, vai colocar pontos de críticas pontuais, então, assim, atrapalha muito o fluxo, né, nesse sentido. E realmente, a gente ter essa segurança, ela é fundamental. Eu vejo muito hoje na
prático, eu discuto, eu converso com alguns colegas médicos sobre isso, sabe? Tipo, o colega, ele sai com uma formação teórica, assim, boa pra caramba, né? Eu digo que prova é uma coisa, prática são outra coisa, né? Logicamente, o conhecimento da prova e da prática, vamos dizer que unificado, então, mas você ter treinamento para prova teórica, bacana, né? Mas, porém, o colega não tem esse feeling de segurança, de destreza, né? Igual você falou de destreza. Às vezes eu vejo o colega pegando um porta-agulha, uma pinça, ele não tem uma destreza. A gente que olha, dá uma coisa assim, poxa, cara, pega direitinho, eu manuseio isso direitinho, tenha mais um carinho, uma habilidade aí para você fazer um movimento mais bonito, né? Quando a gente vê alguém fazendo o que gosta, com dedicação, independente de qualquer área, é bonito de ver. Exatamente. Você pode ir no cabeleireiro, se você vê um cara lá cortando o cabelo com uma destreza, cara, é bonito de ver, sabe? Então, acho que a gente sempre tem que estar buscando isso daí, sabe? Essa experiência de estar sempre nessa forma contínua de aprendizado, né? Meu filho agora está fazendo medicina, né? Foi uma felicidade, assim, eu até vou dividir com você agora. Foi assim, uma das sensações mais brilhantes, assim, sabe? Você também vai vivenciar isso, eu tenho certeza. Seu guri já está gigantão, daqui a pouco é ele. E o fato de estar ali operando comigo, tá, lógico que está na fase inicial, mas, assim, foi, assim, uma sensação maravilhosa, sabe, Bruno? Sabe, passou um filme na cabeça, e foi, assim... eu vendo a insegurança dele para fazer a asepsia das mãos, né, para colocar o capote, na hora ali que ele faz, né, e aí você vê a magia do cara só de cortar fio, que para nós hoje cortar fio, você, cara, peraí, eu não sei para cortar fio, o cara tava vibrando em cortar um fio, sabe, então assim, cara, Mas é maravilhoso. Boa. Todas as áreas, elas precisam que você goste, né, do que você está fazendo, mas assim, a área que a gente entende, que a gente cresceu, é a medicina, ela é impossível você trabalhar se você não criar amor por ela. Assim, eu não acredito muito naquela história assim, a pessoa, eu nasci para ser médico, às vezes você viu ali uma vida melhor, né? Você viu ali uma saída para você melhorar a qualidade de vida sua, da sua família. E é um fator atrativo e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quando você entrou nela e você se decidiu permanecer, é impossível você não se apaixonar, porque se você não se apaixonar, você não consegue ficar, porque é muito desgastante, né? Igual você está falando, é muito desgastante. O médico, não que deva ser assim, mas acaba virando, e até ele ter uma experiência, uma técnica para não deixar chegar a esse nível, mas é um sacerdócio, né? Ele vira ali aquela questão, a pessoa identificada como médico, então são muitas horas, você vai trabalhar muito, você vai ficar muito mais tempo no seu trabalho do que com sua família, então é um nobre, né? Muito nobre, todas as outras são nobres, mas por natureza tem uma nobreza muito intensa. Se você não tiver esse movimento de amor, né, se você não realmente gostar daquilo ali que você faz, é impossível você permanecer e fazer um bom trabalho. Claro, nós somos seres humanos, não é para os nossos, né, acharem que não deva cansar, a gente cansa, a gente fica ansioso, né, eu sempre digo, a gente tem preguiça, a gente fica de saco cheio, isso é normal do ser humano. A gente não Somos seres humanos também, né? Nós somos robô, mas a essência, que é aquele amor, aquele respeito à medicina, ela tem que existir. É igual essa questão, você estava falando, você tem anos de experiência, tem uma residência, né, que é o padrão ouro, para a especialidade, muitas horas, então você tem uma técnica muito boa, mas às vezes acontece de ter procedimentos que não que você fique com medo, mas você fica atento, né? Vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Isso é importante. Eu acredito que o dia que a gente falar, eu sei tudo, e ficar, né, menosprezando aquele procedimento, aí que corre o risco da gente errar. Então, essa questão da... É engraçado isso você falando, às vezes você fala assim, né, na minha área, fala assim, vou fazer só uma hérniazinha, só uma vesículazinha, né, só uma vasectomiazinha, né, e eu aprendi a não falar mais isso, porque é a que mais vai sangrar, vai evoluir no pós-operatório, que não vai ser legal, o paciente vai dar trabalho, então nunca é umzinha, sempre é um procedimento, sempre tem que estar atento, e cirurgia a gente aprende coisa muito interessante, assim, Bruno, que o que faz a excelência de você ser um bom profissional em procedimentos é a repetição de um método, né? Então, assim,
Por mais anos já de experiência, eu tenho que ter um protocolo, né, de um método bem planejado antes de iniciar. Minha esposa fala bem assim, uma vez ela entrou num campo biomédica e ela foi conhecer o bloco, e aí ela olhou eu montar a mesa cirúrgica. Ela falou assim, nossa, que perfeição, por que você não faz isso em casa? Mas eu tenho esse método. Então, assim, eu vou montar ela como eu aprendi há muitos anos, porque ela tem que estar em ordem, tem que estar muito organizado, né? Em algumas situações, eu nem vou olhar, né? Às vezes, quando eu não tenho um auxiliar ali comigo, eu não vou nem olhar, eu coloco a mão, eu já sei onde está meu material, por que ele está ali, qualquer hora que eu vou usar, né? Então, a gente realmente não deve nunca banalizar em nada, né? É só uma ansiedadezinha, né? Como na tua área, por exemplo, né? É só uma depressãozinha. Não, não é só. Isso aí é complexo. Eu sempre brinco assim, quando você vai entrar na cabeça de alguém é uma coisa muito complexa, né? Você vai entrar ali no psique daquela pessoa. Eu vejo uma avaliação psiquiátrica como uma cirurgia, só que você está entrando ali no psique, numa coisa muito, muito delicada. Se não souber fechar de novo, você destrói aquela pessoa, né? Então você vai saber entrar, né? Igual a cirurgia, você tem que saber, você tem que saber sair, né? Então a gente vê, infelizmente, na nossa área, às vezes as pessoas profissionais de outras áreas, profissionais que têm função, né, querendo falar de querendo fazer algum tipo de terapia, isso é muito delicado, isso é muito perigoso, porque mesmo que seja uma questão clínica, né, é uma coisa muito delicada, então você vai entrar no psique daquela pessoa, você vai entrar no íntimo daquela pessoa, você pode ajudar aquela pessoa, mas você vai destruir aquela pessoa, né? Então, eu acredito que todo ramo tem que ter esse respeito, tem que ter essa atenção, não o medo, não a insegurança, mas a atenção e o respeito, né? Você vai fazer uma cirurgia, você está entrando no corpo de uma pessoa, você está entrando num templo que é cristão de raiz, de infância, a gente tem muito essa do templo do Espírito Santo, você está entrando ali numa questão muito íntima, né? Então, você tem que ter esse cuidado e esse respeito. Então, essa atenção de não banalizar, não menosprezar o entendimento, ela é muito interessante. Isso tem que partir da gente, né? Isso tem que partir da gente. Às vezes, as pessoas de fora, né, diretores, chefes de setores, não, doutor, é só uma receita, doutor, só uma receitinha, doutor. Só uma medicação para o pai parar de beber, né? Aí esses dias eu não fui moço, mas eu falei a verdade. Eu fui atender uma paciente que ela estava em uma psicose puerperal, a gravidade, né? Ela tinha acabado de ter um bebê, estava com delírios, alucinações. Eu diagnostiquei ela com transtorno afetivo bipolar e os clínicos não estavam conseguindo estabilizar. É um hospital particular aqui da nossa cidade. Eu atendo a nível ambulatorial, mas nesse caso eu fui lá, a família veio aqui, eu fui lá na clínica e atendi esse paciente. Nesse caso, precisava de altas doses de lítio e os clínicos muitas vezes não têm esse conhecimento, têm essa insegurança e às vezes não conseguem. E aí eu, conversando ali, estabilizei a paciente e aí, às vezes, no afã daquela emoção ali, aí a mãe dela também, doutor, passa um remédio para mim dormir também, já que você está aqui. Eu falei, não é assim. Você tem que aprender a psiquiatria. A psiquiatria não é assim. Você vai agendar uma consulta, a gente vai sentar, eu vou te avaliar, eu vou passar, se for necessário, se você tiver insônia, que às vezes você não tem insônia, às vezes é comportamento, às vezes é um outro diagnóstico, tem que ver a raiz do problema. Às vezes a insônia não é o diagnóstico, às vezes é um sintoma de uma ansiedade, uma depressão, mas hoje aqui eu estou avaliando e estou cuidando da sua filha, que é um caso grave, tá? É um caso grave. É um dos únicos casos, né, que a gente tem que afastar o bebê da lactante, né? Pode acontecer o infanticídio. Então, é uma questão, assim, muito profunda. É um nível de cuidado, né? Você tem que ter um cuidado muito e uma observância muito grande sobre a evolução, né, do quadro da paciente. E voltando àquele assunto, né, não causar mal à paciente nem quem circunda ela, né? Quando você age dessa maneira preventiva, você sempre leva esse benefício de melhoria. E aí o foco é igual você acabou de falar, né? Você está focado naquela paciente. Não vou te passar um remedinho para dormir, não é assim, né? Se você não está dormindo ou se é uma insônia patológica, isso tem que ser visto de maneira eficiente, diagnosticada e propor uma terapêutica, né? Não é você só chegar e falar assim, toma um remedinho e vai dormir. Exatamente. E parte da gente também, né?
infelizmente, essa pressão acaba nos diminuindo e a gente aceita muitos procedimentos, a gente aceita favores no dia a dia que não deveria ser feito numa avaliação, numa consulta séria, né, uma avaliação que esse médico realmente tenha contato com esse paciente, faça essa anamnese, faça essa investigação clínica bem feita, para ele ter esse diagnóstico e ter esse tratamento. Então, assim, não precisa ser grosso, né? Falando aqui para os nossos colegas, não precisa ser grosso, não precisa ser mal educado com as pessoas, mas eu acho que esse respeito pela medicina, ela tem que começar da gente, as pessoas têm que ver que medicina é uma coisa muito séria, muito delicada, então uma renovação de receita não é banal, uma medicação para insônia não é banal, um procedimento, nem que seja igual você falou, tirar um cisto sebáceo, não é banal, né? Tirar um corpo estranho. Então, isso tudo é uma técnica muito antiga, muito complexa, e para a gente ter esse conhecimento, além de investimento capital, a gente tem investimento de tempo, de saúde mental, né? De uma diversidade de coisas. Então, a gente tem que aprender. Né? Nós médicos nos abdicamos muito, né? Eu digo que, gente, é uma das poucas profissões que mais vai se abdicar aí, de estar em momentos com sua família, seus amigos, de férias. Isso é importante, né? Não é só uma unhazinha encravada. Né? Eu vejo muitas vezes chega o paciente, né, com um encravado no pronto-socorro, o que a maioria vai fazer? Passar um antibiótico anti-inflamatório em casa. Não é assim, você não vai resolver. Você só está tirando do seu plantão para quando chegar o outro colega, ele está com a bucha ali, você está ganhando tempo. Até chegar alguém que vai lá e faça uma cantoplastia, ou faz a exerese total daquele anexo, né? Então, realmente, em tudo, a gente não deve basear como algo pequeno, né? Por mais que talvez ao olho externo de quem está ali circundando acha que é algo tranquilo, fácil, não. Isso exige, sim, técnicas de aprendizado, de experiência, em qualquer que for, né? Exatamente. Ter esse respeito, né? Esse respeito por esse procedimento, por esse momento que é a medicina, seja clínico, seja cirúrgico, tem que partir da gente. Eu repito, a gente não precisa ser mal educado, né? Às vezes a gente pode acabar pensando em respostas que as pessoas iam se sentir mal, né? Mas eu acho que a verdade tem que ser dita, as coisas não são tão simples assim, né? Quando você vai fazer uma receita, é o seu registro, é a sua responsabilização, é o seu nome, né? É a sua consciência, como você vai deitar depois ali, nossa, isso pode fazer mal para aquele paciente. Então é uma coisa que traz muito impacto, né? Muito peso emocional. E com certeza, primo, que o que pode defender as pessoas de nossos colegas é conhecimento, né? São cursos, são práticas. É isso aí que traz essa segurança para a gente manejar todas as circunstâncias na vida, para ver que não é apenas aquilo que a gente aprende no livro, aquilo que a gente aprende é muito importante, mas a medicina, ela é um mecanismo da vida, né? Ela imita muito bem a vida. Bacana. Doutor Bruno, quero te agradecer muito pelo seu tempo, e obrigado aí, um papo maravilhoso, acho que para os dois essa troca de experiência é bem legal, a gente sempre tem o maior prazer de conversar sobre medicina, nós passava a noite falando, né? E gostaria que você deixasse aí uma consideração final para nós. Primo, uma honra quando você me ligou, né? Para fazer esse bate-papo, para mim uma honra, de verdade mesmo. Eu vejo você com muita admiração. Um exemplo para mim, você, o doutor Gênesis, né? Não minto, não deixo a arrogância tomar conta de não reconhecer isso daí. Vocês foram meu professor, eu poderia dizer que mostrou a medicina para mim de verdade, né? Como que ela realmente é a prática. A teoria é muito importante, mas a prática é diferenciada. E eu diria que deixar uma mensagem aí para os recém-formados, para as pessoas que estão pensando em entrar em medicina, é uma ótima profissão, muito nova, traz resultado financeiro também, mas o resultado emocional, o resultado da essência da sociedade, ele é muito mais impactante, né? Aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação que você está ajudando de alguma maneira, né? Então vale muito a pena, mas reiterando, trate com respeito, com amor, com carinho, que é uma ciência muito tensa, né? A gente vai morrer, a gente não vai saber tudo, mas é muito importante. Mas agradecer de novo. Você tem que aparecer por aqui, por Rondônia, a gente dá uma... Com certeza, estou programando setembro aparecer aí, a gente tem um papo pessoalmente, estamos precisando, né, fazer um churrasquinho aí.
Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe sempre, viu? Também, qualquer coisa, estamos aqui para somar.